Galera, na noite de hoje a gente está na 5ª edição do Festival Árvore, organizado pela Fauno Produções. E a gente vai entrevistar a banda do Caso, vamos lá. Eu sou o Daniel, eu tenho 23 anos, sou baterista e faço alguns vocais na banda também. Eu sou Túlio, popularmente conhecido como Cebola, e toco baixo e faço vocal na banda também. Eu sou o João Mirra, tenho 21 anos, eu toco guitarra e teclado na banda. Eu sou o André Souza e eu sou vocalista e toco guitarra também, violão e escrevo algumas músicas. Todo mundo aqui escreve, né? A gente quer saber como é que vocês se conheceram, como é que surgiu a banda e depois, de repente, falar aí do processo de produção das músicas. Bom, então, velho, tipo assim, começou, velho, em 2015, né? Tipo assim, eu tava querendo... Eu já conhecia os meninos, menos o Cebola. O Cebola é primo do Daniel, isso é importante que você saiba. E aí eu conheci o João Mirra, ele era amigo do meu irmão, já de escola e tal, antigo. E aí eu tava querendo fazer eu tava com as músicas minhas que eu tinha composto e tal, e eu tava querendo gravar essas músicas. Aí eu comecei a chamar o pessoal, que a gente tava começando a se conhecer e tal, tinha acabado de criar o grupo que era a James, né, o pessoal lá. E aí eu comecei a chamar o pessoal, tipo, o Mirra, eu tava pensando em me ajudar a fazer os teclados, guitarras e tudo mais, aí eu chamei o Daniel pra me ajudar a fazer as baterias. E aí o Daniel foi e apresentou pra gente o Cebola. Maravilhoso aqui. E aí a gente começou e tal, fizemos uns 3, 4 ensaios assim com as musiquinhas lá, as minhas músicas em inglês e tal, aquela vibe, né, diferente. André e Sandro. Nunca foi isso, tá? Nunca foi isso. Mas enfim, aí a gente tava fazendo som e a gente achou muito doido, tipo assim, primeiro ensaio a gente fragou que teve uma sintonia bizarra, meio cabulosa, assim, muito doida. E aí bateu uma luz na gente falou assim, velho, por que a gente não começa a banda e tal, tipo, ao invés de fazer um rolê do André, fraga, tipo assim, porra, muito mais legal fazer uma banda de todo mundo. E aí a gente fez a banda e a gente começou a se propor, tipo assim, a tocar em português, escrever as músicas em português e tal. E foi surgindo, tipo assim, as paradas foi meio que acontecendo pra gente, assim, né, velho, um negócio bem massa isso, tipo assim, não foi nada muito planejado, assim. A galera comprando a ideia, cabuloso, então vambora, fraga. Aí foi rolando, a gente ficou um tempasso, assim, sem falar com ninguém que tava rolando a banda, nem chamava o caso, né? O nome que ninguém vai ficar sabendo, não, um dia quem sabe, vamos zoadaço. E aí a gente tava lá tocando e tal, aí surgiu algumas oportunidades pra gente e a gente foi só abraçando a parada, assim, fomos compondo junto e fomos nos conhecendo melhor e tal, e foi dando tudo muito certo, assim. A banda meio que virou uma pessoa que compõe junta, tipo. Às vezes é uma ideia que surge de uma pessoa e a gente não tem um padrão de composição. Às vezes uma música sai num ensaio e às vezes uma música, tipo assim, sai na casa do André também tocando violão e surge uma música. Qual que vocês acham que é a maior influência da banda, assim? Tipo, o que vocês curtem ouvir? Cada um carrega consigo individualmente, assim, influências do seu passado, que não necessariamente são as coisas que cada um ouve hoje, mas cada um trouxe uma coisa diferente e hoje em dia a gente consegue, a gente consegue falar que a gente ouve mais ou menos as mesmas coisas. Né? Todo mundo conhece a música brasileira antiga, da década de 60, 70, vai desde Gil, Caetano, né? Vem Mutantes, Secos Molhados, por aí vai. E vem vindo pra... E aí a parte mais atual, aí o pessoal gosta mesmo. Os meninos conhecem muito mais rock and roll que eu, assim. Aí já vai desde Beatles, Led Zeppelin e vem trazendo... Só interromper rapidinho. Pode. Apresentei Pink Floyd pro Cebola tem 2 meses. Pois é, cara, a minha vibe é mais essa, mas eu não posso falar por mim individualmente, mas eu trago pra banda essa vibe mais música pop popular brasileira de todas as gerações. Aí os meninos trazem essa vibe também, e Beatles, que é uma coisa universal
de qualquer banda que exista, e todos os derivados que surgiram depois do rock and roll, rock progressivo, né, e por aí vai. E os rocks contemporâneos, né, que é o Terno, Bulgarins, né, o Tame Impala tá fazendo um negócio diferente também, alternativo, então acho que é legal. Diz aí, o que você achou de Echoes? Cara, os caras me fizeram escutar a música do Echoes de quantos minutos? 18 minutos, 23 minutos do Pink Floyd. O que você achou? Pô, fiquei massa, velho. Os caras me picaram literalmente na parada mesmo. Assim. Mas é legal, é isso aí. Rolou uma troca de experiências. Assim. Eu achei que a experiência, pra mim, foi novo. Um cara de 26 anos ouvir pela primeira vez é interessante. É isso aí, a banda é essa bagunça aí. Aí o som, quando você ouve, você acaba não sabendo muito bem o que é. Mas é isso que é legal, é um som bem nosso mesmo, assim. A banda agora tá com uns 2 anos já de banda, né? E, pô, pouco tempo pra já ter um álbum lançado, clipe e essa representatividade toda que vocês estão ganhando na cena autoral aqui de BH, principalmente. E eu queria saber, pô, esse reconhecimento, pô, como é que vocês se sentem com isso tudo? Cara, pra gente é muito bacana esse reconhecimento da galera, assim, porque, como o André falou mais cedo, as coisas foram rolando muito despretensiosamente pra gente. Quando a gente assustou, a gente já tinha um disco gravado e a galera indo nos shows, cantando as músicas, pedindo música nossa nos shows. E hoje a gente tem, por exemplo, no nosso Spotify, muito acesso de fora de Belo Horizonte também, galera de São Paulo, Curitiba, Brasília, uma galera que a gente não imaginava que o nosso som estivesse chegando neles. Isso pra gente é muito bom, cara. Anima a gente a fazer coisa nova, continuar produzindo, continuar tocando. A gente sempre buscou muito, assim, tentar fazer o melhor que a gente podia, fraga. Tipo assim, tanto a gente ficou 6 meses, 7 meses, igual o André falou, sem falar muito da banda pra ninguém, só preparando um show, preparando as músicas, cuidando dos arranjos, pra depois já começar gravando, já começar lançando música. Tipo assim, já entrar com os 2 pés assim na porta, falando assim, ó, a gente veio pra ficar e a gente quer tentar achar um lugar aqui, fraga. Tipo assim, a coisa mais importante no mundo, no meio musical que eu vejo, pelo menos que eu consigo perceber, velho, é contato, mano, fraga. Tipo assim, você tem que ir estabelecendo contato, véio. Você tem que ir conhecendo galera. Se você quer, tipo assim, por exemplo, tocar com uma banda, fazer um show com uma banda, velho, você tem que ir lá na banda, fraga. Vai no show da banda, chega pros caras e fala, mano, seu som é muito doido, fraga. Tipo assim, tal, vai trocando ideia, saca? Tipo assim, apresenta. Tipo assim, fraga, se mostra pra pessoa, fraga. Tipo tem assim, que meter a cara mete mesmo. a cara, fraga. Tipo assim, não pode ter vergonha nesse rolê, fraga. Tipo assim, é uma parada que eu tô aprendendo, assim. Tipo assim, que a gente tem que chegar e falar, mano, tipo assim, a gente trabalha com isso, fraga. Se a gente tá se propondo a trabalhar com isso, a gente tem que abraçar a parada e falar, não, é meu trampo, saca só, vou te apresentar, vou chegar aqui com CD, fraga, tipo assim, mostrar e tal. Inclusive, vocês trouxeram CD? Não, né? Vacilo. Demorou. Mas assim, é muita. A gente. O que vocês não fazerem é isso. Esquecer CD. Depois que vocês gravarem, vocês tragam CDs pras pessoas, porque é importante. É isso aí. Bom, vou falar que eu já recebi mais ou menos um spoiler assim da música e sei que a música Apelo e a música Bandido de Bem são músicas de político. E queria saber qual que vocês acham que é a importância dessas músicas pro momento que a gente está vivendo agora, pro cenário da banda também. Ele é tipo... É meio complicado, assim, falar disso hoje, né? Tipo assim, qualquer coisa que você falar, alguém vai falar que você tá tomando lado e tal, assim. E acho que esse que é o grande problema e o grande perigo, assim, da situação, né? Que a gente percebe hoje que tá tudo muito polarizado, né? Já até é meio clichê falar disso, né? Todo mundo já sabe disso, mas ninguém faz nada pra mudar. Tipo assim, ninguém tá querendo ouvir o outro lado, fraga. Tipo assim, ninguém tá disposto a realmente trocar uma ideia, desconstruir a sua própria ideia sobre alguma coisa, entendeu? Tá todo mundo achando que é expert em tudo, fraga. E isso é uma coisa muito perigosa, velho. Tipo assim, a gente vê, tipo, na história mesmo, você já mostrou pra gente que isso não dá certo, fraga. Então eu acho que é importante que a gente, como banda, como músico, como artista, que a gente dê a nossa opinião, assim, sabe? Tipo assim, porque não dá pra fingir que não tem nada acontecendo, né? Tipo assim, a gente tá passando por um processo muito sério, assim, tipo, tem acontecido no Brasil, as coisas que vem acontecendo, assim, essa fita da Operação Lava Jato e tal, porra, velho, não é de hoje também, né? Então, acho que é importante, a gente viu o tanto que foi importante, por exemplo, Caetano, Gil, na época desse, tipo, Buarque, fraga, tipo assim, longe de estar querendo comparar a gente com eles, não tem nem de longe, assim, fraga, mas é uma coisa que faz muita diferença, tipo assim, porque eu acho que
querendo ou não, a arte, velho, ela é meio que é um reflexo da sociedade, né? Tipo assim, você reflete na arte o que você vive. E se você simplesmente ignora tudo que tá acontecendo, velho, é porque ou você é ignorante, né? Como a palavra já diz, ou então você não tá interessado em entrar nesse meio, nesse ponto. E isso também é perigoso, porque, tipo assim, por conta disso, velho, as pessoas simplesmente não dialogam, fraga. Tipo, as pessoas não se interessam por certos assuntos, fraga. Elas são muito fechadas, e isso eu acho que é importante falar, que eu acho que é um resquício muito da ditadura militar que aconteceu no Brasil, fraga. Tipo assim, eu lembro de um professor meu falando isso há muito tempo atrás, professor de história da 9ª série falando isso, falando, tipo assim, que em governos autoritários, né, regimes autoritários, assim, totalitários, as pessoas são meio que forçadas a não pensar. Tipo assim, elas são meio que... sei lá, se você parasse pra conversar sobre política em 1965, ia ser subversivo, sacou? Tipo assim, a gente tem que aproveitar que hoje em dia não é assim, a gente pode conversar pra conseguir tentar crescer. Conseguir tentar é bom, né? Mas tentar crescer, né? Tipo assim, com isso, entendeu? Porque eu acho que é complicado. E eu acho que o único jeito da gente conseguir mudar alguma coisa é realmente conversando sobre isso. É tipo assim, mudando alguns dos preceitos, dos estigmas que a gente tem, né? Tipo assim, se eu falo alguma coisa sobre PT, eu sou esquerda. Se eu falo alguma coisa, tipo assim, de algum governo do PSDB, eu sou de direita, entendeu? Tipo, a galera nem para pra pensar de onde que veio o conceito de esquerda e direita, saca? Tipo assim, isso é muito sério, velho. Tipo, você fica simplesmente rotulando, saca? E, tipo, eu, por exemplo, eu às vezes eu tenho que me considerar uma coisa que eu não sou, tipo assim, eu não sou o pacote inteiro da esquerda ou da direita, fraga. Tipo assim, tem pontos da esquerda que eu concordo, tem pontos da direita que a gente concorda, fraga. Então, tipo assim, cada um tem seu próprio pensamento em relação a cada coisa. E conversando sobre isso, a gente consegue chegar em algum lugar. Mas se você começar a parar, a pessoa fala, sei lá, ela é a favor de, sei lá, da legalização do aborto, por exemplo. Aí, não, esquerda, fraga. Tipo assim, legalização da maconha, esquerda, fraga. Tipo assim, então... Tipo, não, mas agora se eu for contra, então eu sou de direita. Fraga, lógico que não, velho. Tipo assim, não são coisas. Você não compra o pacote completo. Eu acho, pelo menos, essa é a minha visão sobre a coisa, fraga. Você não compra o pacote inteiro. Você não tipo assim, sou de esquerda, então a partir de hoje eu sou obrigado a defender a legalização do aborto, eu sou maconheiro, fraga, tipo assim. Sei lá, fraga, tipo assim, esse tipo de coisa, velho. As pessoas vão te rotulando, fraga, e isso é muito perigoso, velho. Porque ninguém, no final das contas, se conhece de verdade. Fraga, tipo, o negócio fica muito superficial, assim. E eu acho que em Apelo, acho que a letra de Apelo ela é um pouco mais pontual, assim, nesse aspecto, tipo assim, de falar que isso realmente tá rolando, assim, e é uma coisa que é até engraçada. A letra dela é bem o que o André tá falando desde o começo disso. A letra de Apelo é bem geral, assim, ela frisa essa parte do não é um lado, não é um outro lado, é sentar todo mundo aqui e vamos chegar num acordo e vamos tentar entender o outro e pensar o que é o melhor, não para si ou para o seu próprio lado, mas para o país inteiro, né? Não dividir e fazer um aglomerado mesmo, assim. A letra de Apelo é bem isso. Agora, a letra de Bandido de Bem já é mais direcionada, nós não vamos nem entrar, cada um tem a sua. Na verdade, ela pode ser direcionada a diversas figuras que nós temos lá no Planalto e cada um direciona para o seu que quiser, né? Inclusive, o André se direcionou a alguém e essa pessoa pode ler a música e direcionar para uma outra pessoa. Então, quer dizer nada. Então Bandido é isso. de Bem é mais uma crítica ao conservadorismo. Isso. Assim, ela é mais ao conservadorismo no geral. E tem gente conservadora rolando aí. Então, E acaba que essas músicas, igual o André falou, tipo assim, a arte ela não é só a reflexão do meio, como ela é um meio de comunicação com todo mundo, saca? Então, tipo assim, a gente vai refletir na nossa arte o que a gente recebe e vive, e a gente vai, através da nossa arte, vai expressar isso pra uma galera, do nosso jeito. E acaba que, tipo assim, essa é a grande beleza da parada, fraga, porque quando alguém consegue entender a mensagem e quiser discutir a parada, é quando as coisas começam a mudar, isso. Saca? Só a partir do momento que você fala sobre alguma coisa que as pessoas começam a pensar sobre essa coisa, entendeu? Tipo assim, se você tipo, se vira... Essa questão do tabu, velho, é a coisa que mais me dá raiva, assim, tipo assim, velho, por que você não pode simplesmente sentar e trocar uma ideia sincera sobre a coisa, entendeu? Por que você, por exemplo, não se discute política, religião e futebol? Fraga, se fuder, velho, fraga, tipo assim, na moral. isso aí. Porra, na moral, velho, tipo assim, não se conversa, cara, se conversa, tudo se conversa, tem que conversar, fraga, tipo assim, só que você tem que ter uma conversa, tipo,
digna, fraga. Você não pode, tipo, simplesmente, se você discorda, você vai e parte pra porrada, sacou? Tipo assim, não funciona assim. Tipo assim, as pessoas, eu acho que, isso eu já tenho isso com meio que uma certeza, assim, eu acho que todo mundo deveria ter, tipo, não tô querendo, tipo, mandar nada de ninguém fazer, mas, tipo assim, velho, política, velho, a base da política, na minha opinião, é o diálogo, fraga, tipo assim, se você não dialoga, velho, você nunca vai chegar num consenso, fraga. Tipo assim, consenso ele já é muito difícil, porque é muito difícil você agradar todo mundo, fraga. Mas, tipo assim, pra você chegar num ponto que vai agradar as pessoas, que vai, tipo assim, pelo menos, não é nem a maioria, fraga, agora eu tô até me contradizendo, porque não é nem a maioria, porque você não pode, e aí, beleza, Sara? Tranquilo? Não pode nem, tipo assim, você não pode simplesmente ignorar as questões de minoria, entendeu? Tipo assim, não é tipo, a maioria vai, pronto, a maioria decidiu, acabou, fraga. Essa que é a questão. Tipo, eu acho que você tem que conversar, fraga. Basicamente é isso, eu me enrolei aqui, mas é isso. Tem que conversar, trocar ideia. Eu acho que você falou muito, mas você falou bem pra caralho e expôs bem a opinião da banda sobre tudo, que, palavrão que se foda, a gente fala palavrão mesmo. A gente fala palavrão mesmo, porra, tomar no cu. Então vamos lá, um álbum. Ventura do Los Hermanos é um álbum Pô, foda. Deixa eu pensar aqui, uma banda que vocês gostariam de dividir o palco. Pô, eu gostaria muito de dividir o palco com o Queens of the Stone Age, cara. Não, Festival Lollapalooza 2020. já vai imaginando. Sacou? Mais ou menos por aí. É claro. Uma música que vocês gostariam de ter feito. Lingus do Snark Pup. Clube 2, velho. Clube 2 é uma música que eu gostaria de ter composto. Qualquer uma do Milton. É, qualquer uma. O André A sempre gente vai anda fazer com o balinha seguinte. no bolso. A gente... Viu? Ele sempre anda com balinha no bolso. Uma balinha, pô. Pra depois da entrevista.